senti de fazer, né, um estudo sobre os nossos sentimentos, porque muitas vezes o cristão fica na dúvida, né, o quanto é certo ou errado ele exteriorizar os seus sentimentos, né? Então, em Romanos 12:1, em Romanos 12:1, fala sobre o culto racional, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sentimento não tem muito a ver com razão, né? Que culto racional a gente subentende que é um culto que depende de raciocínio, de razão. E isso estaria assim, como que separado dos movimentos de sentimentos que as pessoas têm, né? Então, a pessoa pensa assim, que tipo, né, de sentimento que eu estou me referindo, né? Então, nesse caso, eu tô me referindo a todos os sentimentos bons e ruins que a gente imagina, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. É, alegria, tristeza, compaixão, desconfiança, medo, paz, insegurança, ousadia, raiva, perdão, paciência, confiança, saudades, surpresa, consolo, segurança. Então, eu fiz questão de nomear vários tipos de sentimento que muitas vezes nós temos esses sentimentos, né? Então, e o que acontece? Muitas vezes as pessoas e também os cristãos têm assim uma dificuldade de lidar, né, como eu falei, com esses sentimentos e acaba canalizando a dificuldade para alguma coisa que a prejudica, né? Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Às vezes uma pessoa sente muita raiva, e ela aprende que ela não pode sentir raiva, né? E aí, como ela não consegue canalizar aquela raiva de uma maneira adequada, ela acaba, vamos dizer, comendo, né? Aí, toda vez que ela sente raiva, para ela não pensar naquela raiva, ela vai comer. Por quê? Porque quando ela come muito, ela vai ter que pensar no mal-estar que ela vai ter que pensar que a roupa não serve, ela vai ter que pensar nas calorias que ela vai ter que diminuir depois. Então, ela fica orbitando os pensamentos dela naquele tipo de fuga que ela teve. Assim também, vamos dizer, uma pessoa que usa algum outro tipo de vício para canalizar as emoções. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é certo ou que está errado, né? O que eu estou dizendo é que isso é uma coisa que é muito comum acontecer, né? A pessoa ter uma emoção e não saber como ela lidar com aquele sentimento, né? Então, vocês viram mais ou menos o assunto que eu vou falar hoje, né? Eu até agradeço, assim, a confiança do pastor Hélio, porque quando eu falo assim, Hélio, eu vou pregar, ele nem me pergunta o que eu vou falar. Mas, então, assim, o que eu quero contribuir É que é você é com... uma mulher de Deus, Eliette. Tá, obrigada. Então, o que eu quero contribuir com os irmãos e pensar junto com os irmãos é o que nós fazemos com os nossos sentimentos, né? E como o evangelho vai atuar nisso tudo, né? Porque muitas vezes a gente
está caminhando para aprender, né? A gente está caminhando para aprender, acho que ninguém virou anjo perfeito ainda aqui, né? Então, assim, esses sentimentos, muitas vezes, eles são aprendidos e muitas vezes eles são herdados. A gente vê, às vezes, a mãe tem um gênio forte, ou o pai, ou o avô, e parece que vai perpetuando aquilo geneticamente, né? Então, existe uma herança também genética daquele sentimento, mas também existe um aprendizado muito grande do sentimento que eu vou ter, porque, logicamente, uma criança que foi criada num país, num ambiente de guerra, vai ser uma criança que tem muito medo, né? E o medo é um sentimento que a gente também tem que aprender a lidar com ele, né? Olha, irmãos, e outra coisa que eu quero falar, eu não estou, assim, dando indireta para ninguém, tá? Não quero, assim, pensar, ela está falando de mim. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim e estou falando de todo mundo, tá? Não, assim, não se sinta atingido, tá? Com o que eu vou falar, porque isso daí é uma coisa que é geral, é uma coisa que não é só minha, né? É uma coisa que é geral. Então, em Gálatas 5 de 19 a 21, fala das obras da carne, né? Então, se vocês quiserem abrir, Gálatas 5, de 19 a 21, tá? Que às vezes é interessante, né? A gente, hoje não vamos ter tantos versículos assim. Então, dá para a gente esperar vocês acharem. Então, Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Isso está tudo mais ou menos ligado à área sexual, né? Aí depois vem idolatria, feitiçaria, que está mais ou menos ligada à área religiosa, mas tem muita gente que tem idolatria por certas coisas, né? Tem idolatria por um, um celular, um aparelho celular, tem idolatria por dinheiro, tem idolatria por um carro, tem idolatria por uma pessoa, por um namorado, idolatra um namorado, né? Então, a idolatria não é só ficar se ajoelhando para uma imagem, né? Inimizades, porfias, irmãos, quer dizer contenda. E a gente tem no nosso íntimo, assim, uma certa vontade de entrar em contenda. Porque quando a gente entra em contenda, a gente quer mostrar que a gente sabe mais que os outros, né? Então, isso aumenta o nosso ego, né? E, então, tem certas pessoas que às vezes têm uma predileção para entrar por contenda, né? Emulações é mais ou menos rivalidade, disputa, tem a ver com porfia também, né? E depois em ira. E eu quero falar alguns minutinhos sobre ira, né? Depois vem peleja, dissensões. Dissensões é uma coisa muito comum agora. Dissensões é diversidade de opinião. E a pessoa ficar lutando pela opinião dela, né? Isso aí tem muito também a ver com a área política, né? Então, muitas vezes a gente tem que se resignar, ficar quieto, falar, eu não vou entrar em dissensões, quer dizer, em diversidade de opinião, né? Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, esses frutos da carne são frutos que, vez por outra, a gente flerta com eles, né? A gente não está livre deles. Eu sei, nós somos novas criaturas, nós somos perfeitos em Cristo, nós somos santificados em Cristo. Só que, irmãos, a gente está como se fosse assim um lugar com uma plaquinha escrito assim em obras, né? Nós estamos em obras ainda. Essa obra
é feita principalmente pelo Espírito Santo em nossas vidas, mas a gente tem que se dispor a que essas obras sejam feitas. E enquanto essas obras não estiverem terminadas, a gente pode flertar com alguma coisa, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o sentimento de ira, né? E os outros sentimentos, depois eu vou abrigar em uma outra palavra, vocês vão ver. Então, o sentimento de ira tem muito a ver com o sentimento de raiva, né? O que é o sentimento de raiva? É um sentimento que eu queria que, assim, você pensasse, será que vez por outra eu não sinto raiva? Né? E isso também eu queria conversar com isso. É errado o cristão sentir raiva? Será que se eu sentir raiva eu já não vou herdar o reino de Deus? Tá? Então vamos assim refletir sobre isso, tá? Que eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, porque se a gente sente que a gente tem uma inclinação ou um sentimento que não agrada a Deus, o quanto o diabo pode nos culpar por isso, né? Então, uma raiva, né, ou a ira, é um sentimento de irritação, de ódio, de repulsa a alguém ou a ideia que alguém coloca, né? E tem muito a ver com eu fazer, preservar a minha ideia sobre a ideia do outro, né? Assim, eu impor a minha ideia. Por que o outro não concorda comigo? Né? Se a minha ideia é certa, por que o outro não concorda? E aí o outro retruca, eu retruco, e aí eu fico com raiva do outro, porque o outro não pensa igualzinho eu penso. Né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essa ideia, eu olhar para isso, tem a ver com a diminuição da minha raiva, né? De onde vem a raiva, né? Então, com isso eu quero fazer uma pergunta, né? É proibido o cristão sentir raiva, né? É errado o cristão sentir raiva? Jesus teve algum sentimento ruim quando ele estava aqui na Terra, né? Será que Jesus sentiu raiva? Uma coisa eu posso dizer para os irmãos: Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. Se sentir raiva é pecado, Jesus não pecou. Né? Então, como eu disse, irmãos, nós não somos perfeitos, mas o importante é estarmos no caminho da perfeição. Né? Não é aquela ideia, eu sou humano e o humano peca, então eu continuo no pecado. Não, não é assim. Eu tenho que olhar para um sentimento que eu sei que é um sentimento que não agrada a Deus e começar a trabalhar nele com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da palavra, com o auxílio da oração, que isso aí a gente vai ver na frente, né? Então, o que eu quero, assim, que nós olhemos para a raiva e vemos o que causa raiva, né? E como ela pode ser combatida. Por exemplo, eu exercendo o perdão, que não é fácil, o perdão é uma coisa divina, é uma coisa realmente que precisa do Espírito Santo para exercer o verdadeiro perdão. Eu posso amenizar a minha raiva? Eu exercendo a tolerância, eu posso amenizar a minha raiva? Eu me colocando no lugar do outro, né? Uma empatia no lugar do outro, eu posso amenizar a minha raiva? Eu acho que vocês estão concordando, né? Eu deixar de pensar que eu estou sempre certa, eu posso amenizar a minha raiva? Saber que pode existir outras alternativas que eu às vezes não conheço e que a outra pessoa pode conhecer, eu posso amenizar? Então, o quanto é importante, né, amenizar a raiva?
Por quê? Porque eu tenho que desfazer aquele preconceito que eu estou sempre certo, né? E que muitos de nós temos. Quanto mais conhecimento, quanto mais talvez idade, quanto mais experiência, a gente sempre fica achando, não, eu estou certo, o outro está errado. Né? E aí, quando o outro não concorda com a gente tende a ficar com raiva. Né? Então, eu não tenho, em resumo, eu não tenho que me colocar em primeiro lugar. Né? Bom, eu queria ler uma passagem que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 2. Por quê? Porque a demonstração de uma autoridade, no caso, Jesus demonstrando sua autoridade, não pode ser confundido com raiva ou com ódio. Tá? Então, em João 2, que acho que vocês já acharam, né? João 2,13, fala assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus, subindo a Jerusalém, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Então, eles estavam vendendo aqueles animais para a prática dos sacrifícios da lei, né? E como Jesus já vinha aqui, já estava aqui na terra também para desfazer as obras malignas da lei, a maldição da lei, ele ficou muito indignado com aquela situação, né? E tendo feito um azorrague de cordéis, que eu imagino que é um negócio parecido com chicote, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, né? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de venda. Talvez, irmãos, a única maneira de Jesus chamar atenção para a indignidade, que ele estava assim, sentindo tanta repulsa por aquilo, ele estava vendo que aquilo não ia causar um fruto bom na vida de ninguém, que a única maneira foi Jesus agindo daquela maneira mais firme. Mas isso não quer dizer que Jesus odiou alguém, que Jesus vilipendiou alguma pessoa. O que ele estava era criticando era a lei de Moisés, né? Era a lei de Moisés. Então, quando a gente volta para nós, a gente vê que a raiva é um sentimento humano, né? É um sentimento humano que necessita de uma força espiritual para ser vencida. Então, em Efésios 4:22, tá? Agora vocês vão lá para Efésios 4:22, fala mais ou menos isso. Por quê? Porque esses sentimentos estão muito arraigados naquela, no coração, na alma, nos movimentos emocionais do velho homem, né? Daquele homem criado em Adão, né? Então, em Efésios 4:22, fala assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então tem que existir uma renovação, né, irmãos? E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade a cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, aqui já está direcionando algum caminho, certo? Nos renovar no espírito, deixar o velho homem. Mas o que eu queria era esse próximo versículo que fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu achei muito interessante esse versículo, irmãos, porque não se pôr o sol sobre
a vossa ira, eu acho que quer dizer mais ou menos, olha, se por acaso você tiver raiva de alguém ou de alguma coisa, não deixe que essa raiva permaneça. Não deixe o sol se pôr. Não deixa ter continuidade a sua raiva, né? Isso também está em Salmos 4, enquanto você vai abrindo, fala mais ou menos sobre esse assunto, né? Então, a ira não é, vamos dizer assim, ele cirou, aquela pessoa cirou, então é pecado mortal, já está fora do reino de Deus, sabe? Eu acho que essa rigidez, irmãos, não leva a nada, entende? Eu acho que as pessoas têm que se construírem através do Espírito Santo de Deus paulatinamente, porque ninguém se torna uma criatura perfeita de um dia para o outro, né? Existe um aprendizado nisso. Então, em Salmos 4, fala assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Eu achei interessante esse versículo em Salmos, né? Apesar de estar em Salmos, mas fala assim: olha, você está irada, você está com raiva, mas você não vai pecar. Sabe por que você não vai pecar? Você vai olhar lá para dentro do seu coração, saber que você tem um Deus que te transforma, saber que o Espírito Santo te transforma, saber que Jesus te transforma. Então, você olha aí para dentro do seu coração, fica bem quietinha, Deus vai te consolar, Deus vai te transformar. Por que eu estou falando isso? Porque a falta de perdão, irmãos, faz muito mal, não para quem não foi perdoado, mas para quem não perdoa. E a raiva tem a ver com falta de perdão. Então, se você não consegue ter um bom relacionamento com uma pessoa ou com uma autoridade ou com um parente, se você não consegue ter um bom relacionamento, por quê? Porque aconteceu alguma coisa que você ficou com raiva, porque você não esqueceu, busque o perdão no seu coração. O fato de você não perdoar alguém, quem vai se dar mal vai ser você e não a pessoa que não foi perdoada, entende? Porque aquilo vai ficar no seu coração, vai ser um peso no seu coração. Agora, quando a gente falou daqueles vários outros sentimentos, né, do medo, da insegurança, da desesperança, né, eu quis abrigar um pouco esses sentimentos num outro sentimento que a gente busca muitas vezes, que é a paz. Por quê? Porque se a pessoa tem paz, ela provavelmente vai suplantar uma porção de sentimentos negativos, né? Vai suplantar o medo, a desesperança, a ansiedade. Só, irmãos, eu queria só fazer um parênteses, que a ansiedade, existe uma ansiedade que é uma doença que é tratável com medicamento, tá? Não é essa ansiedade doença que eu estou falando. Eu estou falando da ansiedade que assola quase que 100% das pessoas, porque a ansiedade é uma antecipação de uma coisa que vai acontecer no futuro e a gente sofre por. E aí a gente começa na nossa cabecinha fértil a pensar um leque de coisas que pode acontecer decorrente daquela situação. Aí a gente começa a sofrer por antecipação. E esse sofrimento por antecipação se chama ansiedade. E a ansiedade tem a ver com falta de paz, com falta de esperança. E isso tudo eu abriguei numa palavra, paz, né? A gente precisa ter paz, né? Como eu disse, não tem a ver com a ansiedade e doença, isso que eu vou falar, tá? Tem a ver com a ansiedade do dia a dia que todo mundo sofre. Bom, se você for procurar no dicionário, o que é paz, né? Então, paz tem a ver com calma, com tranquilidade,
com ausência de perturbação, com ausência de agitação. E paz tem muito a ver com guerra, né? Ausência de guerra, ausência de violência. Isso aí seria, assim, uma paz externa, né? Puxa, que bom, o país que eu vivo está em paz, né? Mas também existe uma paz interna, uma paz interior, né? Que a psicologia define como um estado de calmaria, um estado de harmonia, um estado de concórdia, sabe? Está tudo concordando com tudo, que paz, né? Que tranquilidade, né? Finalmente eu estou em paz porque está tudo tranquilo. Essa seria uma paz interna, tá? Então, o que o mundo nos mostra? Uma paz externa, né? Quando tudo está bem, o país está bem, e uma paz interna, quando não existe conflitos para eu lidar, né? Então, vamos guardar esses dois conceitos, né? Então, esses dois tipos de paz, tanto a paz interna como a paz externa, né? Elas dependem de uma condição, né? Depende de um lugar, de uma condição, né? Então, é uma sensação que a pessoa tem, lógico, eu estou em harmonia, eu estou na maior paz, olha, não aconteceu nada de errado, eu estou na maior paz. Isso é uma paz interna que às vezes nem depende de mim, né? Depende de muitas circunstâncias, né? E essa paz, ela envolve um certo acomodamento, né? Uma ausência de mudanças. Então, eu estou na mesma casa, eu estou no mesmo emprego, eu estou nas mesmas condições, eu tenho as mesmas amizades, eu já sei quais os caminhos que eu trilho, né? Não tem nada assim de diferente a eu ter que resolver, né? Não tem nenhuma resolução diferente. Puxa, eu estou tão acomodada, mas que paz que eu estou, né? Nada diferente aconteceu. Só que a vida não é assim, irmãos. A vida não é assim, né? A gente sabe que as coisas sempre mudam, existe uma mutação muito grande, além do mundo sempre nos trazer surpresas, né? Boas e muitas vezes ruins, né? E a gente tem que saber lidar com essa situação, porque senão a gente sai do prumo, sai da casinha e vive uma vida extremamente atribulada e infeliz, né? Então, eu estou mostrando dois tipos de paz, né? A paz que nos rodeia, poxa, não entrou nenhum bandido aqui na minha casa, que paz. A minha paz interior, né? Só que a gente aprende no Evangelho uma outra paz, que é a paz de Jesus, que não tem nada a ver com essas duas pazes que eu falei, né? Por que que é importante a gente saber que a paz de Jesus não tem nada a ver com essas duas pazes? Porque o cristão ele pode pensar, poxa, Jesus me prometeu a paz e eu não estou tendo paz nenhuma. Será que a paz em Jesus existe mesmo? Né? Então, hoje a gente vai falar de mais duas pazes, tá? Que é a paz de Deus e a paz com Deus, tá? Que são duas pazes que a gente vai ver que tem uma conotação diferente. Então, em Filipenses 4:7, aqui vocês não precisam abrir, que vocês sabem esse versículo de cor, tá? O versículo fala assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu estou apresentando uma terceira paz. É uma paz que não pertence a esse entendimento que o mundo traz, que é a paz do dicionário, né, que é uma ausência de guerra, e aquela paz interior que a psicologia fala, né, eu estar em harmonia, eu estar calmo. Aí vem Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala, olha, eu vou apresentar uma outra paz para você, é uma paz que está fora do seu entendimento. Aí a gente pensa, nossa, que paz é essa? Né?
Que paz é essa que está fora desse entendimento geral, né? Só fazendo um paralelo, irmãos, no Velho Testamento, o Velho Testamento, se vocês quiserem abrir em Salmo 37, descreve essa paz que o mundo fala, tá? É a paz que é uma paz exterior. No Salmo 37, 9 a 11, fala assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, está falando em herança de terra mesmo, quer dizer, o povo judeu se envolveu em várias guerras, né? O povo de Israel se envolveu em várias guerras, mas aquele povo que estava cumprindo a lei de Jeová, eles iam herdar a terra, Jeová ia dar uma herança terrena para eles, né? Pois aí, continuando, em Salmo 37, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Então, quais são esses ímpios que iriam ser desarraigados, né? Provavelmente eram os gentios, né? Os que não cumpriam a lei. Então, aí os judeus iriam vencer essa guerra e iriam se deleitar, né, na terra, e por isso eles iam ter paz, porque ia ser ausência da guerra. Mas esse não é a paz que Filipenses está falando, porque essa paz é exatamente aquela definição que está no Wikipédia, né, ausência de guerra. E eu queria falar de uma outra paz que está no Novo Testamento também, que também não tem a ver com a paz que Paulo falou em Filipenses. Essa paz está descrita em Hebreus 11, 31. Podem ir lá, irmãos. Hebreus 11, 31. Então, Hebreus 11, 31 fala assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, a história se desenvolve mais ou menos assim. O povo de Israel teria que passar, isso está descrito em Josué capítulo 2, tá? O povo de Israel teria que passar por vários povos e derrotá-los, e dentre eles tinha o povo de Jericó, né? E Josué mandou os espias vigiarem, espiarem, né? Espiarem no buraco da fechadura, né? Não espiar como o Hélio falou, espiar de morrer no lugar. Mandaram eles observarem a terra lá do povo lá de Jericó, e aí eles foram descobertos, e a prostituta Raabe os acolheu na sua casa, os escondeu e deu fuga para eles em segurança, né? E ela fez eles prometerem que quando o povo de Israel fosse destruir a sua cidade, né, Jericó, ela e os pais dela e os familiares dela fossem poupados. E ela recebeu essa concordância deles, eles fizeram um pacto, né? E isso deu paz para ela, deu uma paz interior para ela. Ela pensou, poxa, eu estou numa paz porque eu sei que a minha família está aqui junto comigo, que as coisas vão continuar iguais, que eu vou continuar na minha calma, eu não vou perecer. Então, irmãos, essa paz que Raabe sentiu não é a paz que Paulo falou, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a paz que Cristo nos dá, né? Então, Jesus, quando ele veio na Terra, ele veio por vários motivos, né? A gente já viu em vários domingos, que ele veio anular a lei, né? Ele veio nos dar o exemplo, ele veio cumprir a lei morrendo em nosso lugar, e ele deixou várias coisas para nós, deixou o Espírito Santo, deixou um novo mandamento, mas ele nos deu um presente, irmãos, que não tem preço. Um presente que
só por causa disso eu tenho que louvar e agradecer a Deus todo dia, que é uma coisa chamada paz. Isso está em Mateus 10, se vocês quiserem abrir. Também, irmãos, todo mundo conhece esse versículo, mas o que eu quero falar, eu já falei da raiva, né? E estou falando da paz, e eu quero fechar depois falando sobre a validade do cristão ter os seus sentimentos ou não, né? Então, Mateus 10, 34, diz assim, é Jesus falando, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Poxa, irmãos, mas eu estava esperando que Jesus ia falar que ia trazer a paz. E aqui está falando que veio trazer a espada. Porque ele está dizendo, sabe aquela paz lá que vocês conhecem, que o mundo definiu, que paz é calmaria e a ausência de guerra? Não, não é essa paz que eu vou trazer. Eu vou trazer uma outra paz. Essa paz aí, eu não vou trazer à terra. Porque, continuando, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão seus familiares. Então, irmãos, se vocês estão vivendo isso em sua casa, bem-vindo à Bíblia. Isso aí é bíblico, tá? A gente tem que orar? Tem. A gente tem que aceitar? Não. Mas a gente não tem que se desesperar por causa disso, tá? Porque Jesus já falou que isso iria acontecer, tá? Então, se ele disse que ia acontecer, por que eu vou achar que é impossível acontecer, né? Então, nós vimos lá que da parte psicológica, paz quer dizer calmaria, harmonia, concórdia, né? Então, eu como um cidadão celestial, porque eu me considero uma cidadã celestial, porque eu sou filha do Pai Celestial. Se eu sou filha do Pai Celestial e estou vivendo numa terra onde o príncipe deste mundo é inimigo do Pai, né? Que a gente já sabe quem é, tem pessoa que chama Satanás, mas a gente chama de outros nomes, que é o Deus desse mundo, né? O que acontece? Eu tenho padrões e conceitos do Pai, e eu vivo num lugar onde tem padrões e conceitos de Satanás. Vai existir concórdia nisso, irmãos? Infelizmente, não. Não vai existir concórdia. Então, se eu estou esperando paz pelo conformismo, né, pela concórdia, eu nunca vou alcançar essa paz, né? Então, se o cristão tem que ser conformista com as coisas, ele não está obedecendo a lei, um novo mandamento do Pai, né? Então, eu não pertenço a esse mundo, eu não tenho que esperar aplausos desse mundo. Tá? Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu sou cristã, faço tudo certinho, poxa, o mundo vai me aplaudir tanto por causa disso, que eu estou, aliás, eu estou me esforçando tanto para ser santa, né? Para ser justificada diante de Deus pelas minhas boas obras, né? Não, irmãos, não é nada disso, você entendeu errado. Primeiro, eu não sou santa por causa de minhas boas obras. Segundo, eu não sou justificada porque eu faço uma coisa boa ou ruim. Quem vai me justificar é unicamente a obra de Cristo. E eu não tenho que ter concordância com as coisas desse mundo, porque o cristão não pertence a esse mundo. O cristão já saiu desse mundo, né? Então, Paulo sabia disso. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Tessalonicenses 3,16, né? Por quê? Porque a gente sabe que em Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo, né?
Então eu não tenho que me conformar, mas eu tenho que me transformar. E para eu me transformar, eu preciso de uma ajuda inestimável do Espírito Santo e do nome de Jesus. Porque eu, pelos meus méritos, eu não consigo alcançar Deus. Eu, pelos meus méritos ou por boas obras, eu nunca serei justificada diante de Cristo, irmãos. Então, em 2 Tessalonicenses 3,16, diz assim: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Então, Jesus quer nos dar paz. Já vimos que não vai ser por ausência de guerra, já vimos que não vai ser paz interior, porque o cristão está em conflito, sim, com o mundo, e já vimos também que muitas vezes na própria casa dele ele não vai ter paz. Que paz é essa que a gente ainda não concretizou aqui no nosso palavreado? Que paz é essa, irmãos? Mas o que a gente tem que deixar bem claro, o que não é a paz de Jesus, que a gente está até agora falando, o que não é a paz de Jesus, né? Mas em Filipenses 4, Paulo deixou uma mensagem para uma igreja que talvez estivesse muito inquieta, né? Uma igreja assim que talvez estivesse muito ansiosa. E essa igreja recebeu uma carta de Paulo, né? Está em Filipenses, de mais ou menos uma receita de bolo, uma receita de como viver em paz em meio à inquietude, em meio à realidade, que Paulo sabia o que era a realidade. Paulo ele foi vítima de naufrágio, de chibatada, foi preso, foi torturado. Então, irmão, Paulo sabia muito bem o que era o mundo, só que ele sabia muito bem o que era a paz. Que aqui em Filipenses, ele pensou, deixa eu ensinar esse povo de Filipe a como vislumbrar, como entrar no caminho para conseguir a paz de Jesus, né? Então, começa aqui no verso 4, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O que é regozijar no Senhor, irmãos? Regozijar no Senhor é ter alegria no Senhor. Então, a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria não vai vir de circunstâncias. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar para nós, tem que olhar no Espírito Santo que está dentro de nós e falar, Senhor, me dê essa alegria, que pode ser que eu nunca tive e eu quero ter, eu quero sentir essa alegria. Apesar de tudo, eu quero me alegrar em Ti. Apesar de tudo, eu quero sair da posição de vítima. Apesar de tudo, eu quero ter comunhão contigo, Jesus, e sentir a sua paz de uma maneira que eu quero me aproximar de ti, Jesus, para que os meus problemas comecem a ficar menorzinhos e o teu nome possa crescer. Para eu sair dessa posição de tristeza, de falta de paz. Então, primeira coisa, se alegrar no Senhor, se alegrar, pedir para Deus, Senhor, eu não quero me entristecer, eu não quero ouvir filme triste, eu não quero ouvir música triste, nada disso. Eu quero me alegrar no Senhor. Talvez parar de olhar um pouco para mim e olhar um pouco para o meu irmão. Talvez parar de olhar tanto para as minhas mazelas e pensar como eu posso ajudar meu irmão, né? Isso daí, irmãos, é uma receita muito boa para a gente parar de se autorreferenciar. Ah, não, olha, eu sou a pessoa mais importante do mundo, os meus problemas são os mais importantes do mundo e os problemas de todo mundo não importa muito, são os meus que importam. Eu não quero saber se o irmão precisa, se o outro irmão tem necessidade, se outro irmão precisa de uma oração. Eu que quero tudo para mim, porque eu sou a vítima do universo. Então, irmãos,
essa postura que eu quero tirar da gente, porque a gente, quando tem problema, a gente fica se autorreferenciando, né? Mais uma vez, irmãos, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Outra coisa, vamos continuar aqui em Filipenses, vamos ver o que mais que Paulo falou sobre a paz. Aqui está falando sobre como conseguir a paz. Primeira coisa, se alegrar. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, esse versículo é tão importante, irmãos, por quê? O que é equidade? Equidade é moderação, equilíbrio. Quantas vezes eu já vi crente desequilibrado, crente gritando, crente desesperado, crente maltratando os outros porque está totalmente fora das suas faculdades, brigando, humilhando alguém. Isso aí, irmãos, é falta de equidade, é falta de equilíbrio. Então, eu quero assim que essas palavras que a gente está lendo aqui em Filipenses, a gente tome posse, que o Senhor possa nos ajudar a tomar posse dessas palavras. Ah, tá, eu tenho que me regozijar e eu tenho que ter equidade. Não estejais inquietos. Inquietos quer dizer não estejais ansiosos, né? Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, irmãos, como é importante a oração. Não é você, antes de dormir, falar, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Me abençoe, amém. Não, irmãos, aqui está dizendo o contrário. Todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. A gente tem que aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso maior amigo, irmãos. E o maior amigo a gente pega, conversa, desabafa, divide as nossas emoções. Muitas vezes a gente chora, mas a gente tem que nomear as nossas petições diante de Deus, para que também a gente veja, né, quais são. Então, a oração do cristão envolve assim uma abertura, um reconhecimento que Deus é o que vai suprir as nossas necessidades. Porque isso aí é uma coisa, irmãos, que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente quer ser autossuficiente, às vezes a gente quer resolver situações que não compete a nós resolver. Sabe? É você chegar e falar assim, Senhor Jesus, eu fiz a minha parte nisso, nisso e nisso. Agora eu dependo de Ti, Jesus. Eu dependo do Seu socorro. Não por meu merecimento, mas porque estou justificada diante de Deus através do Seu sangue. Porque eu não tenho mais culpa. Porque eu posso me achegar diante de Ti, Jesus, e dizer, Pai, me socorre. Porque tem coisas, irmãos, que a gente pode resolver e a gente resolve. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, a gente vai ter que descansar no Senhor em oração. Então vamos continuar aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então tá aí. Paulo fez todo esse rodeio para falar, se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar. Isso, irmãos, envolve fé também, mas a fé, muitas vezes, na nossa vida, vem por pequenas experiências, pequenas entregas. Não, olha, hoje eu não vou pensar mais no meu problema, eu vou pensar no problema do meu irmãozinho. Você está fazendo a sua entrega, fala, olha, Jesus, você cuida do meu problema, que eu vou cuidar do meu irmãozinho. Irmãos, isso é uma coisa muito significativa. E isso vai aumentar a sua fé. É você ligar para o irmão e falar assim, irmão, hoje eu quero orar pelo seu problema.
Amém, irmãos? Bom, vamos continuar aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, eu sei que vocês conhecem esse versículo. O problema é que a gente não cumpre esse versículo. O que a gente faz? A gente sabe que os meios de comunicação, os meios de entretenimento são altamente fortes para exercer uma influência no nosso coração, nos nossos pensamentos. Isso faz parte até da engenharia social. A Netflix, irmãos, ou as redes sociais, ela não está aí por acaso. Ela está aí para mostrar filmes ou algum outro tipo de diversão que vai lá no fundo da minha alma, né? Então, poxa, Jesus é tão bom, eu li a Bíblia, eu gostei tanto dessa passagem que eu li, mas agora eu vou ver no Netflix um filme de terror. Vocês acham, irmãos, que esse filme de terror tem a ver com isso que a gente leu? Isso é honesto, é verdadeiro, é puro, é amável, é de boa fama? Não, irmãos, não é. E muitas vezes, muito cristão faz isso, tá? Ou então começa a ler um livro que ele está vendo que o livro é uma coisa pornográfica, né? Mas ele vai gostando e vai lendo, sabe? E aquilo vai trabalhando negativamente no coração dele, né? E aí quando ele tiver um problema, ele vai pensar, será que eu tenho culpa? Será que eu não tenho? E aí a fé dele vai sendo abalada. Por isso, irmãos, esse versículo que fala tudo que é amável, de boa fama, que se alguma virtude, se alguma louvor, nisso pensar, quer dizer, pensa e faça e busque essas coisas, né? Cultive coisas que edifiquem a sua fé, né? Se você está conversando com uma pessoa, você vê que a conversa está caindo para uma coisa que não vai te edificar, muda o curso da conversa com jeitinho, sabe? Porque isso é uma coisa que atrapalha muito você alcançar a paz de Jesus. Tudo isso que eu falei nesse último versículo vai alimentar a minha mente com coisas boas. Então, quando Jesus nos dá a paz, e eu, pela fé, recebo a paz, eu tenho que cultivar essa paz, irmãos. Porque senão, Jesus me dá uma coisa boa, aí o que eu faço? Me dá um lençol branco, lindo, maravilhoso, aí eu começo a jogar tinta preta naquele lençol. E depois eu quero que o lençol fique branco de novo, né? Então, a vida cristã é uma vida de mão dupla. Jesus me dá, mas eu também tenho que fazer minha parte, porque eu não sou robô. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a livre escolha. E essa livre escolha é para eu me edificar na fé. Jesus vai me edificar na fé, o Espírito Santo vai me edificar, a Bíblia, a palavra, a igreja, tudo vai me edificar na fé, mas eu tenho que fazer minha parte. Eliette. Oi. Só quero dar um testemunho. Tá bom. Deixa eu pôr minha carinha aqui para vocês verem também, né? Eliette, é o seguinte, quando o meu sogro, ele ficou doente, numa sexta-feira, ou talvez numa quarta-feira, não lembro direito, e ele passou muito mal. A Rosana ligou para mim, naquela época eu trabalhava na AstraZeneca, ela ligou para mim e falou assim, Hélio, meu pai tá muito mal aqui, e a gente precisa levar ele com urgência no hospital. E meu sogro era diabético, né? E ele tinha tido uma gripe alguns dias antes, e a gente estava até associando aquele mal-estar a uma gripe que ele tinha tido.
Aí nós levamos ele para eu vim correndo lá da AstraZeneca, vim para cá, peguei meu sogro, levei para o médico, e aí o médico constatou que a coisa não era tão simples assim. Enfim, final das contas, nós acabamos internando ele lá no Hospital das Clínicas, ele ficou numa UTI lá no Hospital das Clínicas, e já há 3 dias eu peguei e fui visitá-lo. Entrei na UTI, ele estava lá, e eu conversei com ele. Meu sogro era um homem de fé, uma pessoa que amava a Cristo, amava a Deus. E eu sabia que a situação do meu sogro era uma situação crítica e que talvez ele não passasse daquela noite. A gente sabia, nós estávamos conscientes, né, da gravidade da situação. E eu conversei com ele naquele momento. Eu virei para ele e falei assim, ele chamava Orani. Eu falei assim, Orani, o senhor sabe que a sua situação não é uma situação muito boa, né? O senhor está tranquilo, o senhor está em paz. Como é que está o seu relacionamento? Não, Hélio, eu estou em paz, eu estou tranquilo, o Senhor Jesus está comigo. Né? Ou seja, Eliette, ele sabia que ia acontecer, ele sabia que ele ia falecer aquela noite, mas ele declarou e disse que estava em paz, estava tranquilo, apesar da situação dele ser muito grave. Então, aí eu voltei para casa e naquela mesma noite ele faleceu. Eu orei com ele, lógico, e ele faleceu. E a gente percebeu assim que o Sr. Ani, ele era um homem que naquele instante ele estava em paz, mas uma paz que a gente não entende. Uhum. Como é que pode uma pessoa, né, na porta da morte, sabendo que dali a alguns minutos vai falecer? Como é que pode uma pessoa dizer, olha, eu estou em paz? Não dá para entender. É uma paz que não é assim do nosso entendimento. E quando você estava falando da paz que excede todo entendimento, me veio essa imagem, porque, meu Deus, como aqueles momentos do meu sogro ensinou na minha vida. Você não faz ideia de como eu aprendi naquele dia. Amém. Amém. Então, irmãos, só lendo o último versículo aqui, fala assim, que também é um versículo muito importante, tá? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Então, Paulo está falando para seguir o exemplo dele, que ele seguiu o exemplo de Cristo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele fala, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso fazei. Então, não é aquele ouvido esquecidiço, né? Que vai na igreja, esquenta banco, ouve, vai para casa e continua sendo o velho homem. Não, a vida cristã, irmãos, é revestida de um aprendizado e de uma transformação. Por isso que Paulo falou, o que aprendeste, você aprendeu? Você recebeu, você ouviu, você viu. Então, a importância do cristão e principalmente do líder ser exemplo. A importância, então, é a responsabilidade do líder ser exemplo. Isso que você viste em mim, você faz isso, tá? E o Deus da paz será convosco. Olha que ensinamento, irmãos. Olha, esse recortinho, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa, poxa, eu já li isso tantas vezes, e olha que riqueza essa passagem, né, que Paulo deixou para a igreja, por uma igreja ansiosa, né, uma igreja inquieta, né, uma igreja que talvez tivesse uma dominação lá romana com soldados, e Paulo foi apaziguar através desses ensinamentos. Que a gente sabe, irmãos, que o fruto do Espírito, que até o Valdo já falou isso, o pastor Valdo já falou, o fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, é um fruto só
que na verdade é um fruto com vários gomos, né? Como se fosse assim uma mexerica com vários gomos. E esses gomos estão tudo grudadinho no outro, porque eles não são independentes, eles são interdependentes, né? Por quê? Porque o gozo, isso está em Gálatas 5:22, tá? Se alguém quiser só a referência. Porque quando o fruto do Espírito fala em gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e temperança, isso é um fruto só. Porque uma coisa depende da outra, né? Por quê? Eu não posso ter longanimidade, assim, ter paciência, sem ter benignidade, né? Então, existe uma situação, eu tenho que ter paciência, para eu ter paciência, eu tenho que ter bondade. Para eu ter paciência com uma pessoa, eu tenho que ter amor. Então, por isso que eu acho que quando Paulo escreveu em Gálatas, ele não escreveu os frutos do Espírito, ele escreveu o fruto, porque é um fruto unido, são gomos unidos que vão exercer o comportamento do cristão, né, vai depender, uma coisa vai depender da outra. E a paz está aí no meio também, porque eu não posso exercer a benignidade, ou a bondade, ou a fé, sem a paz. Então, é muito importante a paz. Então, irmãos, a gente viu que a paz do mundo é diferente da paz interior, né? A paz externa, a paz interna, é diferente da paz que Jesus nos dá, que Paulo disse como a gente adquirir essa paz. Ele deu uma receita, um guia de como adquirir essa paz. E a Bíblia fala também da paz com Deus. Porque além de ter a paz de Deus, a paz de Jesus, irmão, fica na paz, quer dizer, fica na paz de Jesus, né? A paz do Senhor, irmãos, né? A gente fala tanto e tem tanta profundidade nisso, por quê? Porque eu desejo que meu irmãozinho querido tenha essa paz que eu falei agora, que é uma paz que vem revestida com muitas qualificações, né? Que é uma paz que vem revestida de alegria, né? É aquela paz que vem revestida de fé, é aquela paz que vem revestida, não tenho mais dúvida, né? Que tira a dúvida. Então, irmãos, essa paz é a paz de Deus, certo? Agora, tem uma outra paz que eu quero falar com vocês. É a paz com Deus. O que é paz com Deus? Aliás, a paz de Deus, ela tem que preceder a paz que eu tenho. Repetindo, irmãos, eu fiz bagunça. Eu tenho que primeiro ter paz com Deus, para depois eu ter a paz de Deus. Por quê? O que é a paz com Deus? É eu obter a justificação, né? Então, isso está em Romanos 5:1, que fala justamente sobre essa justificação. Porque quando nós estávamos fora de Cristo, e a gente já viu na última pregação que eu fiz, que é aquela pregação que eu fiz sobre a lei, quem não está com Cristo está automaticamente na lei, que está condenado. Lembra que eu falei para vocês, né? Está na lei de Jeová, que é a lei para matricida, para quem mata pai, mata mãe, devasso, profano, os incrédulos, os irreligiosos. Todos esses estão debaixo da lei de Jeová, da lei de Moisés. Isso é automático, a pessoa não precisa de fazer essa opção. É uma opção, é um caminho automático. A única opção é você estar com Cristo. Então, você está com Cristo, você saiu dessa lei maligna de Jeová, né? Então, em Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então,
Do momento que eu sou justificada pela fé em Cristo, eu tenho paz com Deus, eu já não estou mais em guerra com as coisas de Deus, eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, continuando Romanos 5, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Até aqui, irmãos. Então, a gente vê que paz com Deus é a justificação que temos por meio de Jesus. Então, por isso, olha, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, que é diferente a paz de Deus, que é a paz que eu vou sentir quando eu estiver em intimidade com Cristo. E a paz com Deus é a paz que nos livra da culpa, porque é a paz que a gente adquire na justificação. Amém, irmãos? Acho que deu para entender, né? Então, depois de tudo isso que eu falei, irmãos, vocês viram que tribulação não é falta de paz. E paz externa ou paz interna, aquela paz que os psicólogos falam da ausência de conflitos, né? Essa paz não tem nada a ver com a paz de Jesus, né? Então, por quê? Porque a paz de Jesus independe de circunstâncias. Depende unicamente do autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus falou está consumado, daquela maneira, daquele momento em diante, quem crer em Cristo e dar a sua vida a Cristo vai ter essa paz, porque é uma promessa que está escrito num testamento de um testador que morreu por mim. Então, esse testamento tem validade. O testador morreu e ele deixou num testamento escrito a palavra que ele iria dar a paz dele a mim. Independente do meu passado, se Cristo me justificou e eu sou justificada pela fé, eu daqui por diante agirei diferente, não porque eu quero conquistar a salvação já foi conquistada em Cristo. No momento que eu aceitei Cristo, é pelas obras que eu vou fazer, porque eu tenho amor, porque eu amo o irmão, porque eu amo Jesus, porque eu quero ser dependente de Jesus, então minha vida vai mudar de rumo, né? Então, nós, irmãos, não podemos permitir que sentimentos humanos, aqueles sentimentos que eu falei no começo, de medo, de desesperança, abalem a nossa fé. Nós não podemos permitir isso. Por quê? Porque a fé não pode andar por vista. A fé tem que andar por que Jesus deixou toda essa promessa. A fé tem que andar porque eu tenho experiências com Deus. A fé tem que andar porque eu sinto o amor de Jesus na minha vida, né? Então, essa paz que Deus me dá é uma sensação de alegria e confiança, mesmo em meio a guerras, né? Então, essa paz é uma sensação interna. Não é o que eu estou vendo com os meus olhos carnais, mas é uma confiança em Jesus, ela transcende isso. Ela transcende essas circunstâncias. Eu posso me entristecer por essas circunstâncias? Posso, e muitas vezes me entristeço, mas essa tristeza não pode tirar a minha paz. Então, João 14, que é isso, esse é que eu vou ler João 14, vocês conhecem também, quem quiser pode abrir para acompanhar, porque vocês já viram o que eu falei, a paz envolve eu ter fé. Se eu não consigo ter fé, eu não consigo ter paz, né? A fé e a paz, elas envolvem também um consolo. Eu sou consolada através da paz de Jesus, eu sou consolada nas promessas de Jesus.
Irmãos, eu estou falando tudo isso porque o que a gente está vendo no mundo, a gente começa a ver muita perseguição, muita mentira nas instituições que deveriam preservar a verdade, né? A política está cheia de enganos, né? Tudo assim que a gente vê no mundo é que agora eu não quero falar abertamente nada, porque eu acho que não é adequado agora falar, mas muitas instituições, não só no Brasil, mas no mundo, estão caminhando para a mentira. A gente não sabe o que pode acontecer com a igreja, mas o que a gente sabe é que a igreja vai passar por tribulações. E se eu ficar com essa criancice de achar que a paz depende das circunstâncias, e se as circunstâncias não estão boas, Jesus não está comigo, Deus não está comigo, e eu entrar no desespero por causa disso, eu posso sucumbir quando vier uma tribulação de verdade. Posso sucumbir ou com verdadeiro desespero, ou passar para o lado de Satanás, porque eu não vou aguentar a pressão, né? Eu queria que os irmãos assim refletissem com o que acontece nesses países como China, Coreia, que as pessoas cristãs são firmes, elas não estão esperando o bem bom, elas não estão esperando o almocinho, o jantarzinho e a caminha delas, não, elas estão lutando pelo Evangelho de Cristo. Elas estão lutando e muitas delas morrem por causa do nome de Cristo. E como ele falou, morrem em paz, né? Isso que é o importante, irmãos, porque a nossa vida aqui é fugaz, sabe? Às vezes a pessoa acaba valorizando muito a vida aqui. Lógico, eu não quero desmerecer o valor da nossa vida, mas a eternidade tem um valor muito maior para nós, irmãos. Então, João 14, que vocês já abriram, né, de 1 a 3, fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, que palavra, que paz que dá essa palavra. E aí, no mesmo capítulo 14 de João, no verso 17, eu sei que os irmãos conhecem isso, mas a gente tem que ouvir várias vezes, porque conhecer não quer dizer, está aqui na mente, não quer dizer que desceu para o nosso coração. Porque às vezes a pessoa conhece um monte de versículo. Aí vem uma tribulação, a pessoa esquece de todos os versículos e fala, como que é mesmo aquele versículo que Jesus vai me dar paz? Por isso que a gente tem que repetir, irmãos. Né? A fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir. Né? Então o verso 27 fala assim, de João 14, deixo-vos a minha paz os dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, é aquela paz que excede o entendimento. Então, a paz de Jesus não tem a ver com a paz do mundo. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo te dá uma paz, né? Muita paz e segurança, vai vir muita tribulação atrás disso, né? Não é essa paz que Jesus dá. Aí Jesus fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a gente sabe, irmãos, que quando o homem foi criado pelos Elohims, lá em Gênesis, o homem foi criado à imagem e semelhança daqueles Elohims, a imagem e semelhança de Jeová. Né? Isso aí está em Gênesis 1, 27 e Gênesis 3, 22, depois da queda do homem, ainda os Elohims, né? o Jeová fala assim, eis que o homem é como um de nós, quer dizer, depois que o homem caiu, pecou, aí vem Jeová falar, olha, eis que o homem é como um de nós, ele tem os mesmos sentimentos que a gente, né? Sabendo o bem e o mal.
Ora, para que... eu estou lendo Gênesis 3, 22. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, ele ia fechar o caminho para a árvore da vida, né? Porque o homem tinha aqueles sentimentos. E esses sentimentos, irmãos, que a gente tem que lidar com eles. Porque a gente sabe, como está em Eclesiastes 3:11, que o mundo está no coração do homem, foi colocado por Jeová no coração do homem. Está em Eclesiastes 3:11. Então, esses vários sentimentos que tem o velho homem, sentimento de raiva, de medo, de desesperança, sentimentos de alegria também, todos esses sentimentos fazem parte do velho homem. E aí Jesus nos dá uma outra arma contra isso. Então, o meu velho homem tem todos esses sentimentos de amargura, de derrota, de ciúme, sem todos esses sentimentos. O que Jesus falou para Nicodemos? Olha, Nicodemos, você é um homem que foi feito à imagem e semelhança de Jeová. Você tem que nascer de novo para você ter a imagem e semelhança minha, do Pai e do Filho. Então, Jesus, em João 3,3, né, Jesus respondeu a Nicodemos, né, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, quando a gente nasce de novo, envolve também a gente e o Espírito Santo, que nunca é só nós, irmãos, é o Espírito Santo também à nossa disposição de mudança, e ter uma transformação, né, desses sentimentos. Mas o homem tem vários sentimentos. Eu vou ter raiva algumas vezes? Vou ainda. Infelizmente, eu não sou perfeita. Eu não vou falar, não, irmãos, nós somos santos e todos têm que ser santos, senão ninguém vai alcançar o reino de Deus. Olha, irmãos, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente é uma obra em construção. Não sei, depois o Hélio pode até falar, mas eu acho que o importante, que eu já estou quase terminando também, tá, irmãos? 2 minutinhos. O importante é a gente ter a disponibilidade para mudanças. Senhor, olha, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa fraqueza ali, mas eu não estou contente com isso, Senhor, eu quero mudar. Eu quero fazer parte do teu reino. Vem, Senhor, olha, eu abro o meu coração para que tu possas trabalhar. Eu tenho medo, Senhor, vem, tira o medo, coloca a tua paz. Eu quero sentir essa paz, Jesus. Só que, irmãos, para a gente sentir a paz de Jesus, a gente tem que, primeiro, ser justificado com Deus e, segundo, ter intimidade com Cristo, ter experiências com Cristo. Se eu ficar quietinha, fechada, dentro da minha casa, não ter relacionamento com ninguém, não me dispor e não me expor, muitas vezes, eu não consigo ter experiências com Deus. Eu tenho que me esvaziar, eu tenho que fazer e me esvaziar para que Jesus possa mexer, né? Então, sobre essa perfeição, irmãos, como eu disse, eu não me reputo perfeita. Se alguém se reputar como perfeito, glória a Deus. Eu ainda não alcancei. Estou longe disso. E até Paulo falou em Filipenses, vamos voltar lá em Filipenses, irmãos. Filipenses 3, só terminando com esses versículos de Filipenses 3, para mostrar que nós temos, sim, sentimentos, mas não é isso que vai nos desmerecer como cristãos, não é isso que vai nos impedir de termos intimidade com Cristo. Temos, sim, que trabalhar. Esse sentimento eu sinto que não agrada a Deus, então eu vou trabalhar, sabe? De noite eu fiquei com raiva, de noite eu não vou deixar o sol se pôr sobre minha ira. Eu vou me reconciliar com Deus, eu vou pedir perdão para o meu irmão, para a minha mulher, para o meu filho, porque eu vou me sentir liberta com isso. Então, Filipenses 3:11 diz assim, para ver
se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Então, Paulo não se julgava perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Ele queria prosseguir para alcançar a salvação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele não se achava ainda perfeito. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, é isso que eu queria fechar. Temos sentimentos bons, temos sentimentos ruins. Muitos sentimentos bons a gente pode até abrigá-los, aglutiná-los, pensando, não, olha, se eu tiver a paz de Jesus, eu consigo ter um monte de sentimentos bons junto, né? Que fazem parte dos gomos do fruto do Espírito, que estão tudo grudadinho lá, né? Que um depende do outro. Além disso, eu não sou perfeita? Não sou. Mas eu prossigo para o alvo. Eu fiz uma coisa errada lá. Então, o que Paulo fala? Eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo. Eu estou prosseguindo. A minha vida não é uma vida de estar estagnada. É uma vida de mudanças. É uma vida de subir uma escada. Subir uma escada, às vezes, cansa. Subir uma escada, muitas vezes você tem que parar um pouco entre um degrau e outro. Mas é uma vida de frutos, irmãos. Então, essa palavra que eu queria deixar com vocês e eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, Jesus querido, como necessitamos do teu socorro, Pai. Como necessitamos, Senhor, dessa transformação, Senhor. Como necessitamos, Senhor, transformar os nossos sentimentos, Pai, para que possamos alcançar, Senhor Deus, o irmão, possamos alcançar, Senhor Deus, a tua misericórdia, Senhor, possamos alcançar, Senhor Deus, uma vida limpa diante de ti, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que a nossa justificação e a nossa paz com Deus veio por causa do teu sacrifício na cruz, Senhor. Mas nós somos, Senhor, cientes, Senhor, que temos que caminhar ainda muito, Senhor Deus. E estamos dispostos a isso, Jesus. Por isso, Jesus querido, abrimos, Senhor, o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração diante de ti, Senhor, para que tu possa nos transformar conforme a tua vontade, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, perante o teu nome, Jesus, e perante a tua igreja, Senhor, para dizer, Senhor, nos transforma, Senhor, em cristãos para que possamos ser dignos, Senhor, de pronunciar o teu nome, Jesus. Senhor, eu estendo, Senhor, essa bênção a todos os meus irmãozinhos, Senhor, que estão agora orando comigo, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.